o assunto óbvio, né? Claro. Queria começar a contar sobre esse problema da vereadora Graça Amorim, que teve mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, Tássio. Mais uma etapa, né, Douglas? Mais um capítulo da batalha jurídica envolvendo a cadeira da vereadora Graça Amorim, que era do Progressistas. A gente já vem explicando ao longo do dia, né? O Progressistas acionou judicialmente, alegando que ela teria saído do partido e a vaga caberia ao partido. E agora há pouco a equipe do Portal Dia, nossa repórter Márcia Gabriele, falou com o Vitor Linhares, Douglas, e ele negou que seja uma perseguição a Graça Amorim, mas que a vaga pertenceria ao partido. Eu acho que não termina agora, teremos novos rounds dessa batalha, dessa luta pela cadeira. Eu diria que é uma das cadeiras mais disputadas da história da Câmara Municipal de Teresina. Eliezer, tivemos aí o vereador Leonardo Eulalio, hoje ex-vereador Leonardo Eulalio, e agora Graça Amorim, né? Douglas, e eu considero até um pouco complexo de se entender essas decisões judiciais, considerando casos recentes. Valdemir Virgínio e Neto D'Angelim, 2 vereadores do partido, bem antes da janela, se desligaram da sigla e nenhum processo foi movido contra eles. Tivemos o caso de Antônio José Lira, votado em 2020 pelo PSD, bem antes da janela saiu para os Republicanos, como 4º suplente, assumiu e ficou até o prazo limite, quando o titular Renato Begé voltou para a Câmara Municipal. Isso também sem contestação jurídica. E agora, no caso da vereadora, que eu considerava bastante estável, seguro, ela esperou a janela para sair do partido, vem uma decisão como essa. Eu espero que essa decisão possa ser corrigida pela Justiça e assim o mandato continue de forma devida com a vereadora Graça Amorim. Eu falava com o João agora há pouco exatamente sobre justiça eleitoral, e aí é um outro aspecto que a gente vai tratar muito durante o período da Associação Municipal, que é consequência, óbvio. Primeiro, tem um detalhe que precisa ser colocado, que é sempre a quantidade insuficiente de profissionais na justiça eleitoral. Precisaremos de mais embarcadores, mais juízes, mais promotores. Tanto é verdade... Servidores. Tanto é verdade que os promotores que ocupam, né, naturalmente as comarcas do interior, que quando não estão em período eleitoral, trabalham com, usando aqui uma expressão, clínica geral, né, casos de homicídio, casos de disputa de terra, enfim, tudo que diz respeito ao direito, os promotores tratam. E na época do período eleitoral, eles transformam-se, digamos, em promotores eleitorais. Né? Para você ter uma ideia que o promotor não tem vida fácil. Né? É uma profissão que exige muito. Né? Então, você não tem essa quantidade suficiente. Mas o que pesa mesmo é a quantidade, de um lado, insuficiente de profissionais, e de outro lado, uma quantidade exagerada de processo. Chega um momento da campanha eleitoral que é uma quantidade assim que é assustadora. E aí, muitos obviamente passam 1 ano, 2 anos que assumiu, e aí tem um resultado negado. Ótimo. Mas e no caso das condenações que nós acompanhamos, do vereador Leonardo Eulalio, agora da vereadora Graça Amorim? Quase o final do mandato, né, João? Eu diria que a vereadora Graça Amorim foi prejudicada duplamente pela morosidade da Justiça Eleitoral. Primeiro, porque se a chapa lá do PL deveria ser cassada e foi cassada, se isso tivesse ocorrido no início do mandato, ela teria assumido, né, o mandato de vereador lá no comecinho da legislatura, não teria trocado de partido, ou então teria trocado na janela partidária quando a lei autoriza e teria exercido seu mandato quase que integralmente aqui em Teresina. Como houve essa morosidade para julgar o processo envolvendo as candidaturas laranja do PL, acabou que quando a cassação de Leonardo Eulalio ocorreu, já estava praticamente no último semestre da legislatura. Graça Amorim já tinha mudado a sua estratégia política, saído do partido, e agora é penalizada por uma questão de infidelidade, já
que saiu do partido e o mandato, nesse caso, pertence ao Progressistas e não a ela. Beneficia, então, Vitor Linhares, suplente, né, que estava na sucessão de Graça Amorim e permanece lá no Progressistas. Deve ter aí cerca de 5 meses, né, 4, um pouco mais de 5 meses de mandato de vereador em Teresina. É uma modificação que, de certa forma, influencia, impacta do ponto de vista eleitoral. Afinal de contas, Graça Amorim buscava a reeleição, e uma coisa é você buscar a reeleição ali, tanto no exercício do mandato, outra é você tentar conquistar a cadeira, estando fora ali da Câmara Municipal. Agora, é importante destacar que tanto o caso do ex-vereador Leonardo Eulário, não sei se vocês podem confirmar ou não sei se são os especialistas, tanto o caso do ex-vereador Leonardo Eulário quanto o caso agora da ex-vereadora Graça Amorim, não tem reflexo na candidatura deles e nem numa provável eleição, né? Quer dizer, uma decisão que não tem, por exemplo, reflexo com cassação de direitos políticos. Eles podem continuar candidatos, se forem eleitos, assumem normalmente o próximo mandato, não é isso? Exato, tudo tem a ver com as eleições lá de 2020. Então, agora realmente o João levantou um aspecto interessante da vereadora Graça Amorim, porque se ocorre antes de assumido lá, não tinha mudado de partido, quer dizer, não tinha ocasionado absolutamente nada, mas enfim, como diz o ditado, é o que temos, né? Não dá para fugir. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, a gente volta daqui a pouco para a política, porque eu queria mostrar que o governador Rafael Fonteles, esse assunto nós já tratamos aqui, inclusive, defende a isonomia na renegociação da dívida com a União e quer compensação para o Piauí. Vamos acompanhar o que disse o governador. Respeito a opinião de todos os governadores e governadores do estado do Piauí, mas a nossa posição é muito clara. Tem que haver isonomia nessa questão da renegociação das dívidas. Ou seja, você tem 5 estados do Brasil que têm 92% do estoque da dívida com a União. Já pagam de juros um valor menor do que a própria União paga quando ela financia a sua própria dívida. E se vai haver, portanto, uma renegociação para melhorar o fluxo de caixa desses estados, que haja, de maneira isonômica, também uma compensação aos estados que não têm uma dívida elevada ou que sequer têm dívida com a União, como é o caso do estado do Piauí. Seja também dando as mesmas condições nas dívidas bancárias, ou seja com o Fundo de Equalização Federativa. Então nós estamos propondo emendas ao projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que deverá ser acolhido por algum senador do Piauí ou do Nordeste do Brasil, para que a gente de fato faça um debate em nome da isonomia federativa, da solidariedade federativa. Não precisa ser economista, não precisa ser matemático, não precisa ser especialista para entender que o governador está corretíssimo. Então você tem um grupo ali, como disse o governador, pequeno. 5 estados. 5 estados com 92% da dívida do Brasil. Aí você vai lá, o governo federal chega lá e diz, olha, venham cá, vamos conversar. Nós vamos fazer aqui um planejamento para melhorar o fluxo de caixa de vocês, para tirar desse sufoco. Aí o Piauí, né? Cumpre tudo que determina os contratos, paga, tem uma capacidade de endividamento alta, porque paga todos os empréstimos. Aí o governador do Piauí chega lá e diz assim, bom, então eu também quero uma renegociação. Não, mas você está tudo certo, está pagando em dia. Então, quer dizer, vem cá, você está premiando o mal pagador? Beneficiando o infrator, né? Beneficiando o infrator? Pô, já que você está beneficiando o infrator, pelo menos beneficie também quem não é infrator. Dê a mesma condição. Então eu queria começar com o Tássio. Realmente esse ponto que o governador levanta é um absurdo, Tássio. Isso, Douglas. E eu acompanhava essa pergunta, eu fiz ao governador, sobre uma declaração do governador de Goiás, Douglas, o Caiado, que defendeu, por exemplo, uma posição dissonante do governador Rafael Fonteles, que alguns estados pudessem individualmente fazer esse tipo de negociação. Agora há pouco eu lia uma entrevista do governador do Espírito Santo, falando em favor da proposta de Rafael Fonteles. Ou seja, Douglas, para mim vai ser simples. Você tem 5 estados com 15 senadores que defendem um tipo de reforma. O restante dos outros estados, principalmente no Senado, possuem uma bancada muito maior. Muito provavelmente esses senadores votarão a favor
dessa emenda que será apresentada e vão acabar vencendo no voto. Resta saber a Câmara, mas no Senado já está praticamente pacificado que essa emenda deve ser aprovada. Para comentar com o João e com o Eliezer, porque já que o Tasso falou em reforma, eu vou incluir um outro ingrediente nessa conversa, que é a reforma tributária. O deputado federal do PT do Piauí, Merlong Solano, comentou sobre a regularização da reforma tributária, ou melhor, a regulamentação da reforma tributária, e destaca que critérios não se preocupam com os mais pobres. Acompanhe o que disse o deputado. Na hora de mexer na estrutura tributária, sempre há queixas. Ainda mais quando é um sistema caótico como o que impera no Brasil, que é um sistema injusto, onde os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos. De modo que eu vejo essas críticas como resultado disso. Agora, o que nós fizemos e que vamos continuar fazendo é procurando um modelo de tributação que seja justo. Por exemplo, na regulamentação da reforma tributária, a cesta alimentar, incluindo as carnes, não pagará imposto, a cesta básica nacional. Além disso, adotamos o critério do chamado cashback, ou seja, da restituição do imposto pago pelas famílias mais pobres na hora que paga a conta de água, de luz, de energia elétrica e de esgoto. Então, através desses modelos aí, nós estamos implementando um sistema de justiça tributária no Brasil. Agora eu vou passar para o Eliezer. Você pega esse conjunto. Rapaz, você pega o somatório disso aí, você inclui o que o governador falou, essa injustiça com os estados que pagam suas dívidas, que têm capacidade de endividamento, que cumprem a legislação. Um outro aspecto, reforma tributária, que em vários quesitos penalizam os estados mais pobres, como ressaltou o deputado federal Merlong Solano. E você tem um outro aspecto, os royalties do petróleo, que beneficiam Rio de Janeiro e Espírito Santo, que também não beneficia os estados mais pobres. Aliás, peraí, tenha paciência, aliás. Exatamente. Quer dizer, aí depois, quando o governador Rafael Fonteles e outros governadores do Nordeste vão reclamar, criticam, porque reclamam demais, mas reclamam com razão, Eliezer. É uma sequência de injustiças, de tratamento diferenciado. Realmente o governador precisa reagir com dureza. Se o Piauí não tem dívida, Douglas, sobre o primeiro ponto, se o Piauí não tem dívida, é porque se organizou, se planejou, foi cauteloso, houve um trabalho especializado nesse sentido, cauteloso, para que o Piauí realmente esteja entre os estados que não tem débito, não tem dívida com a União. Então, se quem deve tem algum benefício, quem não deve precisa ser lembrado também, reparado de alguma forma. Outra, reforma tributária. A reforma vem não para cobrar menos impostos, não para aplicar melhor esses impostos, seria o ideal. É o sonho do brasileiro pagar menos impostos e ter mais retorno. Mas o que vemos até agora é, no máximo, uma desburocratização na arrecadação, na distribuição, mas nada que alivie o bolso do contribuinte. Então, tudo isso precisa ser realmente repensado, reorganizado, para que o mais pobre não viva simplesmente pagando essa conta alta, sendo sugado sem retorno no país. Magalhães, e aqui nós falamos apenas de royalties, reforma tributária e a questão da dívida dos estados. A gente for realmente aprofundar nesse tema aqui, a gente vai encontrar uma lista maior do que a lista que o Tasso trouxe aqui dos parentes que vão ser candidatos nessa eleição. Porque é muita injustiça realmente com os mais pobres. Vamos pegar a Zona Franca de Manaus e tantos outros exemplos que a gente tem aqui que penalizam os estados mais pobres. Você não pode tratar os desiguais de forma igual, isso é básico, né?
É uma federação, né, Douglas? Todos os estados, todas as unidades devem sair ganhando. Quando tiver um acordo, você não pode tratar de forma desigual, principalmente priorizando aqueles estados mais ricos que já podem caminhar com as próprias pernas. Então, neste sentido, a reivindicação do governador Rafael Fonteles é muito interessante, na medida em que ele também representa, claro, os interesses daqueles estados que estão numa situação como a do Piauí, né? São mais de 20 estados que ou não têm dívida ou que a dívida é muito pequena com a União, já que 92% dessa dívida dos estados com o governo federal, com a União, ela pertence a apenas 5 unidades da federação e as 5 unidades mais ricas. Então, se essas 5 unidades serão beneficiadas numa renegociação, é natural que os demais estados sejam beneficiados em outros projetos, em outras esferas, seja na distribuição de recursos, seja inclusive no envio, né, de recursos para investimentos em áreas estratégicas. O certo é que, já que a gente está falando de uma federação, não é justo que os estados mais ricos sejam privilegiados e exatamente aqueles estados mais pobres sejam penalizados ou não recebam nenhum tipo de benefício, enquanto que aqueles estados mais desenvolvidos, que já estão em um patamar acima, ainda recebam ainda mais benefícios. Para encerrar, só uma curiosidade histórica aqui, para a gente fechar, que Tássio Cruz é um pesquisador de história, gosta muito de história, como eu também, e o João Magalhães também, o Elias, todos nós, o Tássio é um, digamos, não, sou historiador amador, não, é profissional também. Somos historiadores da realidade, do tempo também, real, né? Que é o jornalista. Isso. E tem um aspecto importante ligado a essa questão política, né? Porque você tem uma política do café com leite, né? Minas e São Paulo, enfim, dentro da história do Brasil, da linha histórica do Brasil política, e sempre foram estados importantes, Minas e São Paulo, ainda hoje são, e Minas, em especial, é considerado um retrato do Brasil. Uma amostragem quase perfeita do país. Uma amostragem quase perfeita do país, por exemplo, nas eleições presidenciais, o resultado de Minas é decisivo, assim, para ter um parâmetro da apuração no restante do país. E Minas tem uma participação na sucessão presidencial, aí a gente já falando do período republicano, não especificamente republicano, mas a transição do regime militar para a democracia, a eleição que foi feita no colégio eleitoral, que elegeu Tancredo Neves como presidente da República e José Sarney como vice. Muita gente às vezes pergunta o que é que ocorreu para que a morte de Tancredo Neves mobilizasse tanta gente. Primeiro porque foi a morte de um presidente da República, eleito indiretamente, mas eleito. Era o primeiro presidente civil após anos de regime militar. Segundo, porque foi uma forma trágica, né? Um presidente que não assumiu, né? Representava ali esse rompimento embora fosse uma transição, mas um rompimento de fato com o regime militar. Terceiro, que houve, mesmo sendo eleição direta, houve campanha pública, campanha comícios no Brasil todo. Então houve uma mobilização da população que se envolveu no processo, ou seja, não ficou algo restrito apenas ao Congresso Nacional. Mas aí é um outro ponto para a gente comentar mais para frente. Tássio, lá tem uma simbologia importante, né? Em Minas, especificamente, São João del Rei, não sei se é São João del Rei, que é o Solar dos Neves, né? Sim, sim. No interior, né? Até hoje tem lá. É São João del Rei? Acho que é a cidade, não me recordo bem, mas acho que é São João del Rei. Historicamente... O que é lá, tá? É um grupo de casas? Como é lá? É um casarão antigo, muito bonito. O João, que é especialista em arquitetura também. Essa mais tradicional, um casarão muito bonito. Historicamente, Douglas, quem ganha em Minas ganha no Brasil, né? Então, por isso tem essa representatividade. E Minas é interessante que cada ponto é uma região quase, né? O norte é quase Nordeste, Bahia... A gente tem a região da Zona da Mata ali próximo ao Rio, sul São Paulo, centro-oeste do lado oeste de Minas, então é bem interessante por isso. Mas historicamente quem ganha em Minas ganha nacionalmente, à exceção do fiasco de Aécio Neves. Solar dos Alcântaras, é um ponto para quem for a Minas Gerais que puder conhecer, porque faz parte desse processo. Lá em Esperantina tem o Solar dos Magalhães também. Esperantina tem o Solar dos Magalhães, inclusive, cujo proprietário tenta manter em sigilo absoluto, mas um dia a gente mostra aqui no jornal o Dia News. Obrigado, Tássio, obrigado, Eliezer, obrigado, João Magalhães, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Prazer saber que você está aí do outro lado, mesmo aquelas pessoas que pegaram parte do programa.
programa, do jornal, não acompanharam o jornal inteiro, a gente sabe do fluxo de trabalho, um assiste uma parte, outro assiste outra parte. O importante é saber que você em algum momento esteve com a gente. Muito obrigado e até amanhã.